Ô, véi! E aí, galera? Esse é o terceiro episódio da nossa segunda temporada. O Ovéi tá disponível no YouTube do Ovéi, no YouTube da Burburinho News, nos melhores tocadores de podcast, no Deezer, no Amazon Music e no Spotify. E a minha convidada hoje, acho que quando eu fiz a primeira lista, ela encabeçava a lista das pessoas que eu ia chamar, uma parceira das antigas. E eu tenho certeza que vai render muito isso aqui, vai render muitos bons cortes, porque o assunto é polêmico, é picante. Ela é baiana, ela é psicóloga, sexóloga, e aí você já viu que vai render bastante, né? Eliana Abreu, muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado esse convite, viu? Obrigada, Gabriel, pelo convite. É uma honra estar aqui com você hoje, né? Até porque relembrar aqueles momentos tão maravilhosos que tivemos no início de podcast, né? Acho que é 4 anos atrás, né? E isso 2019. Perfeito. Mas muito obrigada. Pra quem não entendeu ainda essa resenha aqui de amigos íntimos aqui, é porque eu e a Eliana, a gente tinha um projeto, um produto lá atrás. A gente tirava dúvidas, esclarecia situações sobre sexo. Demorava 10 minutos, era praticamente uma pílula Isso. sobre alguma informação sexual. Mas hoje Uhum. já é um pouco diferente, um outro formato e tal. Eu queria primeiro saber quem é a Eliana, né? Você é soteropolitana? Soteropolitana. Nasci em Salvador. Morei no Rio de Janeiro por 6 anos, na fase da infância. Né? Estudei lá nesse período e depois voltei para Salvador e Salvador é minha raiz, tá, Gabriel? Aham. Sendo que eu tô sempre aqui, Salvador, São Paulo, mas Salvador é onde eu nasci, minha família toda tá por aqui e eu amo Salvador. E como foi que você despertou pra psicologia, né? Eu até tava vendo e lembrando de algumas coisas, o Sex Education, não sei se você já assistiu, Sim. a série da Sim, a Netflix, série. que tem adolescentes Isso. que eles fazem um papel de sexólogo, né? Eles usam até outro termo, o terapeuta sexual, né? É um nome bonito, inclusive, e tal. Mas você, desde aquela época, também você já aconselhava as suas amigas, seus amigos? Como é que é? Olha, a sexologia, eu acho que desde partiu a curiosidade, né, com o sexo. Eu acho que dali já teve um despertar para a sexologia. Isso na adolescência? Caramba, não. Eu acredito que desde quando eu comecei a ler. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem... É uma história, né, na realidade. Eu era criança e minha mãe tinha um livro com uma cor fantástica, um verde piscina, no qual ela guardava em uma estante, lá no cantinho assim da estante, né? E ela não deixava... Ela lia, eu percebia que ela lia em alguns momentos, mas ela guardava aquele livro bem escondido. E um dia eu falei o seguinte, hoje eu vou subir naquela estante, eu vou ver ali o que tem naquele livro. Quando eu comecei a ler mesmo, acho que eu tinha uns 6, 7 anos de idade, né? E aí eu subi na estante, peguei esse livro, coloquei na mochila e levei para a escola. Então, cheguei lá na escola, as meninas já falavam sobre sexo. Meu pai e minha mãe estavam falando sobre sexo. Então, era uma palavra que era a curiosidade de todos, né? Aí eu levei o livro justamente sobre sexo. E eu sentei na hora do intervalo, que era a hora do recreio, coloquei o livro assim, sabe? Sentei no chão, abri o livro e chamei o pessoal para, se vocês quiserem, vamos descobrir aqui agora o que realmente é sexo, né? E aí comecei a ler, né, tudo que estava ali no livro e de voz alta. Tinha imagens também? Então, tinha desenhos, né? Desenhos do órgão sexual, né? Mas aqueles desenhos não eram fotos, uma ilustração bem simples, né? E eu lendo, e a gente levou ali um intervalo, acho que uns 20 minutos, só nessa leitura sexual, né? Deve ter sido a melhor leitura da vida, né? Só que aí, o que aconteceu? Passou a professora e disse, nossa, crianças, né? Não estavam ali brincando, correndo na leitura. Que leitura é essa, né? Tão divertida e tão interessante. Aí a professora perguntou, o que vocês estão lendo? Aí o pessoal já ficou com medo, né? Aí falou assim, Eliana trouxe o livro aí sobre sexo. Aí a professora, que livro é esse? Aí viu o livro, pegou o livro
Aí disse assim, olha, eu vou guardar aqui e depois a gente conversa. Fui para a sala de aula com medo, já senti aquele gelinho na barriga, né, de medo. Eu disse, pronto, vou ter problema. E minha mãe era professora de religião e ela entrou na sala justamente naquele horário do pós-recreio. Caramba. Aí a minha mãe já falava algumas falas assim, porque crianças curiosas, né? Já usava assim. Eu digo, não, já deu problema. E aí cheguei em casa, eu fiquei de castigo por uma semana, viu? Por causa desse roubo, né? Um roubo, né? O livro dela. E essa descoberta que era a questão do sexo. Mas você terminou de ler o livro depois? Conseguiu algum dia? Ela me disse, por sinal, até comentei com ela, né? Eu disse, mãe, onde é que tá aquele livro e tal? Ela disse, eu dei pra fulano. Eu disse, pega esse livro de volta, que eu quero pegar ele, tirar umas fotos e registrar isso aí novamente. Ah, que legal. Aí você teve essa situação e tal, mas, claro, né? Há algum tempo atrás, até 5 anos atrás, era muito difícil você ver pais ou responsáveis falarem com adolescentes, sobretudo com crianças, sobre sexo. Sim. Mas hoje eu vejo uma mudança nesse cenário da nossa sociedade. Sim. O que é que você atribui que está acontecendo? Olha só, a criança hoje ela tem um acesso à internet, né, com muita facilidade. Você vê que nos restaurantes as crianças com 5 anos estão ali nos jogos, né? Então, o jogo para a internet já é 10 anos, né? Já tem acesso. E até porque é uma criação hoje, né, onde os pais permitem, né, esse acesso. O que acontece? O meu colocar, quando a mãe vem e diz assim, Eliana, meu filho começou a perguntar sobre sexo, né? Como falar sobre sexo, né? Então, assim, na hora que vem essa pergunta, tem que ter ali uma comunicação no nível do intelecto, na realidade, né? Do desenvolvimento dessa criança, de uma forma mais lúdica, né? De uma forma mais simples. Não exatamente algo que a gente possa trazer imagens, né? Um ensinamento como se fosse uma educação sexual. Até porque essa aprendizagem é gradativa. Muitas vezes a criança vem com a curiosidade, mas ela esquece. Não é algo... E assim, também estar atentos, né? Os pais, por que veio essa pergunta? O que essa criança está tendo acesso para que ela trouxe essa curiosidade? A minha curiosidade na infância foi porque minha mãe escondia aquele livro muito, muito alto. Então, assim, por que ela esconde aquele livro e ela não deixa fácil para eu ler? Então, assim, foi muito, vamos dizer assim, foi muito infantil a minha descoberta, né? Mas hoje as crianças, pelo acesso à internet, pelo acesso a esse nível de informação, elas estão buscando essas perguntas para os pais. Eu tenho um filho de 1 ano e meio, que a gente falava aqui antes de começar. Sim. Agora, uma curiosidade de pai. Sim. Eu ainda não tô passando por isso, né? Mas em breve. Existe um manual, uma receita de bolo, tipo, até idade tal, vamos supor, até 5 anos. Uhum. Você tem que falar assim... E aí depois você vai evolui, insere mais alguns contextos, ou não. Ou a psicologia deixa que os pais, de acordo com a evolução do filho, tome as determinadas atitudes corretas. Perfeito. É bem interessante que você perguntou. A gente não pode trazer essa informação sem essa criança perguntar. Tá? Então, assim, a criança, de uma forma ou outra, ela se toca. Principalmente os meninos, né? Os meninos, eles têm esse acesso ao corpo com mais rapidez do que as meninas, até porque, né, vão ali, vão fazer o xixi, já toca no órgão sexual. Então, assim, quando você percebe essa criança tocando muito, né, e você vê ali na fase dos 5 anos, né, 4 anos de idade, é algo normal, né? Ela tem um estímulo e ela faz esse toque. Como fazer, né, essa comunicação com essa criança? Muitos pais reclamam, tira a mão daí, né? Não faça isso não. O que está tocando aí? Então, não é bem isso, né? A gente tem que dizer assim, fulano, vem cá me ajudar aqui. Pega ali aquele balde e tal. Então, assim, você trazer essa criança, né, para um outro contexto que não seja ali a evolução tão precoce, né,
para a questão do toque, né? Assim, e às vezes assim, tão inocente que está na sala assistindo TV e fica ali tocando, né? Então, Sim. assim, se você perceber, é você chamar para outras atividades e, vamos dizer assim, desfocar, né? Esse interesse pelo toque. Mas o desfoque, ele acontece naquele momento, né? Mas Naquele depois... momento. E aí, gradativamente, essa criança vai... É o autoconhecimento, né, Gabriel? Então, é a forma que a criança vai percebendo ali alguns estímulos. Agora, um estímulo muito natural. Algo que não é... Por exemplo, essa criança não entende o que é uma masturbação. Ela está ali só na questão do estímulo, do toque, sentindo aquela sensação de prazer. E as meninas já, vamos dizer assim, elas já são mais, vamos dizer assim, mais lentas nesse processo, né? Algumas, elas têm o despertar, né? Nessa fase dos 6, 7 anos de idade, mas elas são mais devagar. Elas são precoces em um outro momento, né? Que é aquela fase ali dos 11 anos, na puberdade, que a menina, ela dá aquele, né? O boom, né? Da curiosidade. Mas o menino, ele realmente tem esse acesso ao órgão sexual dele. E são mais precoces. Tá, e aí você, voltando para sua história, você leu o livro, Pois lá. e aí você falou assim, eu quero entender mais disso, eu quero conhecer. Como foi que você, disse assim, despertou, ou para ser psicóloga ou para ser sexóloga mesmo? Então, Gabi, eu estudei, né, num período, né, administração de empresas, foi a minha primeira profissão, né? Graduou mesmo? Graduei, né, na Universidade Federal, e daí sempre percebi que nos meus negócios, né, que eu tive, né, tive perfumaria, tive restaurante, enfim, eu fui bem empreendedora. Algum deles, assim, tinha algo peculiar, assim, voltado para essa área que você trabalha hoje? Então, aí o que acontecia? As pessoas, os funcionários vinham, né, muitas vezes para a empresa, às vezes com seus problemas, né, da rotina, e eu sempre fui muito de acolher. Então, eu sempre perguntava, o que está acontecendo? E aí a pessoa chorava, tal, e eu sempre acolhi. As amigas, eu sempre acolhi também. Então, eu acho, né, que eu sempre fui uma boa ouvinte. Até porque, para ser psicólogo, tem que ser um bom ouvinte, né? Uhum. Então, eu sempre acolhi. E percebi que durante um período, né, na minha vida, eu comecei a ter um interesse pela psicologia. Tá, Cansei de empreender, né? Aí você foi fazer psicologia primeiro, então? Não, eu fiz administração, Não, trabalhei na área, aí entrei no curso da psicologia. Em paralelo com a psicologia, eu entrei no curso da psicologia e eu tinha, por exemplo, aula de Gestalt, né? Onde a gente visualiza algumas imagens, né? O professor sempre colocava algumas imagens e... Imagem de quê? Imagens, por exemplo, um jardim. O professor colocava lá uma imagem de um jardim. 2 jarros. E a Gestalt trabalha muito com essa questão, né, de imagem. Eu sempre olhava essa imagem com uma imagem, para mim, vinha sexual. Então, por exemplo, botava o jarro lá e eu dizia, uma mulher nua. Aí o pessoal, não estou vendo a mulher nua, estou vendo ali um jarro. Né? Aí colocava 2 cavalos, um casal se abraçando. Aí, não, são 2 cavalos. Aí o pessoal... o professor uma vez falou assim, Eliana, tem tudo a ver com sexualidade. É bom você despertar essa área. E aí eu comecei a pensar realmente, mas eu te digo, segundo semestre de psicologia, eu já sabia que eu ia ser sexóloga. Eu já tinha a ideia. E daí eu entrei no curso de formação de sexologia. Aí fui lá para São Paulo, fiz um curso maravilhoso com a Cida Lopes, é uma psicóloga e sexóloga. Só que o curso de formação, ele não dá, vamos dizer assim, autonomia para você atender em consultório. Aí eu falei, nossa, tá pouco demais. Eu vou ter que buscar o que eu posso fazer mais para atender, né, as pessoas. E aí eu fui fazer o curso da especialização, que é a minha pós-graduação em sexologia clínica. Sim. Que foi naquele período que eu te conheci. Né? Ali você ainda estava fazendo a pós? Já iniciando, eu fiz a formação naquele período, né? Já tinha feito a formação e estava iniciando a pós-graduação.
E essa graduação durou 2 anos, igual a maioria? A pós-graduação? Foram 2 anos? Pós-graduação são quase 2 anos. São 18 meses, né? São 1 ano e meio, meses. então. Ainda tem estágio, que a gente vai fazer um estágio, né? Para poder também entrar nessa área. Mas uma área fantástica, né? E aí, o restaurante e a perfumaria, que eu nem sabia que você teve. Que a gente só falava de sexo, sexo, né? Tinha já algum elemento, assim, no restaurante? Não tô dizendo que ia ter uma cortina de vibradores, né? Por exemplo, né? Mas vamos lá. Tinha? Como é que é isso? Eu já sei o que você vai me perguntar. Olha só. Na perfumaria, sempre eu recebia clientes, né? E eu trabalhava junto, eu vendia junto. Eu não ficava lá como sentadinha observando. Era no shopping ou na rua? Eu tive 2 lojas. Eu tive uma loja no comércio, tá? E tive uma loja na rodoviária de Salvador. Muita gente já deve ter ido nessa da rodoviária e tá assistindo agora. Era uma franquia, né? Era uma franquia. Hoje ela já não existe mais. Mas, assim, interessante é que as pessoas chegavam lá e diziam assim, olha, acabei meu relacionamento, eu quero um perfume novo. Aí eu já ia no exótico, sabe? Então, já tem a ver com sexualidade, né? Sim. Aí eu já ia no exótico, que tal esse? Aí a pessoa, aí eu estudava ali toda a formulação do perfume, né? O aroma, explicava e tal. Então, assim, recebia algumas pessoas assim, olha, hoje já recebi um cliente bem interessante que ele disse assim, olha, eu sou casado, mas tenho um amante. Então, o que eu faço? Eu tenho aqui que comprar um perfume para as duas. Aí eu disse, para não errar, tem que ser a mesma fragrância, né? Uhum. Tem que ser a mesma fragrância para não ter erro. Então, assim, é interessante, muito interessante. Bom, no restaurante. O que eu fiz no restaurante? Uma parede desse restaurante, eu coloquei vermelho. É um tom assim, bordô, sabe? É muito bacana esse restaurante. Por sinal, até um jornalista aqui em Salvador, esqueci agora o nome dele, depois eu lembro, mas assim, ele entrou lá para almoçar e ele disse, nossa, que parede fantástica! Né? E essa parede eu coloquei vários quadros, era muito assim. Então, mais uma vez, essa parte, né, da sexualidade, né, vindo aí, aflorando nos negócios também. Era comida o quê no restaurante? Era. Comida de quê? Que eu falo mexicana? Não. Comida de todas as regiões, né? Feijoada, massas, também hoje já não existe mais, né? Era um restaurante ali na Pituba, mas muito interessante. Eu tô imaginando aqui, porque seu marido, né? Sim. Ele é dono de uma rede de... Não, hoje mais não. Não. Já pensou você conseguir fazer isso no Pãozinho Delícia? O pão vai recheado, sei lá, alguma coisa. Hoje nós não. Mas não vou vender essa ideia de graça, não, porque senão quem tá lá vai acabar aproveitando. Claro. Bom, eu vou começar a primeira dinâmica. Geralmente eu deixo mais do meio pro final, mas vou começar logo porque eu tô com medo de você falar o nome de alguém aqui e aí a gente perder a graça da dinâmica. Com certeza. O Burburinho News, que é um dos nossos parceiros, ele tem um portal dele e nesse portal tem 6 abas principais de notícia. Sim. Tem lá a página inicial, que você vai ter todas as notícias, mas tem as abas específicas. Você tá vendo ali esporte, política, polícia, lazer, emprego e saúde. O pessoal de casa também tá vendo. E eu vou pedir a você que você escolha um, eu vou dizer um nome, certo. Depois você escolhe outro, eu vou dizer outro nome. E aí você conta alguma história, alguma resenha com essa pessoa. Se você não conhece, mas você conhece o trabalho da pessoa à distância, acho que vale a pena. Fique à vontade. Vamos lá, eu acho que primeiro eu vou pro lazer. Você é a primeira... Aliás, as 2 pessoas que vieram aqui antes, o Anderson e Genildo, sim. Eles escolheram os mesmos. Eu não vou dizer quais foram agora, mas depois que você escolheu, eu só reparei isso ontem de noite. Ele escolheu lazer também? Não, lazer não, mas sempre escolheram, os outros 2 escolheram os mesmos itens. Então eu tô indo diferente hoje, você é a primeira mulher que vem aqui. E eu achei rosa ali também, né? O rosa, lazer. Tem o lazer. Aí o lazer é tudo também, né? Com certeza. E tá envolvido com sexo, né? Se tivesse que escolher ali, né? Provavelmente o esporte e o lazer seriam... Pronto. E a saúde, né? Lazer e saúde. Com certeza. Então... Olha, lazer. Quando o assunto é lazer, o Burburinho News tem a aba de entretenimento.
Lá tem textos, mídias, entrevistas e muito mais. Tudo para você poder se divertir onde estiver. É um nome engraçado aqui. Depois eu vou te mostrar, porque eu não posso mostrar agora, senão ela vai ver os outros nomes. Você chegou a dar entrevista para essa pessoa, uma colega jornalista minha, Camila Couto. Ah, sim. Ela chegou a fazer uns trabalhos com você, atrás, não foi? A gente fez um trabalho no Dia da Mulher. Né? E a gente fez ali um encontro muito rápido, mas sim, foi bem interessante. Teve alguma resenha que vocês tiveram? Nem que não seja sobre ela, mas sobre alguém que você contou lá, que você queria trazer aqui pra gente? Olha, foi um dia bem interessante, no qual a gente... Foi assim, um cenário muito, vamos dizer assim... Foi um improviso. Eu mas que era uma varanda, uma não? Varanda, assim, né? Foi era em Alphaville, aqui em Salvador. Aí a gente montou aquele espaço ali. Aí tinha o barulho da rua, era carro buzinando. Não tinha essa infraestrutura que a gente, né, tá tendo aqui hoje, né? Esse espaço, ar-condicionado, né? Mas foi bem interessante, né? Foi bem dinâmico. E o Dia da Mulher a gente falou bastante sobre sexualidade e demos muitas dicas, né? Para a noite. Perdão. Foi o Dia do Sexo. Dia do Sexo. Então a gente deu muitas dicas para que as pessoas pudessem criar, né, os ambientes para o sexo naquela noite. Dia do Sexo, 6 de setembro, né? Isso, 6 de setembro. Eu não esqueço não, porque é 69. Claro, alusão. A data é justamente, alusiva à posição. Pode escolher mais um aí. Vamos lá. Eu vou no esporte. Eu gosto de esporte. Todo mundo tinha escolhido esporte e saúde até então. Você escolheu esporte e lazer. Ah, esse nome é ótimo. Olha, esporte. No Burburinho News você vibra pelo seu time e não perde uma dividida. Laura Miller. Nossa! Você conhece ela? Não pessoalmente, mas a gente conhece bastante, né? Através do programa, né? Que tem Altas ali Horas. do Altas Horas, né? Com o Grossman, né? Então, assim, fantástica. Ela é jornalista, por sinal, né? Sim. Ela é jornalista. E assim, né? Também admiro muito, né? Como ela trabalha com a questão da sexualidade, muito leve. Você vê ali que ela responde sorrindo, né? Então, admiro de verdade essa figura. E o que você acha dos jovens que vão lá, fazem aquelas perguntas e falam assim, meu amigo tá com problema de ereção, tipo... Ó, Gabriel, veja bem, todas as pessoas, né, elas têm uma curiosidade muito grande em relação ao sexo. Mas o que acontece? Como perguntar ali na frente de 200 pessoas, né? Então, o que vai fazer, né? Um amigo meu primo, meu tio quer saber, e passo por isso também. Tá? Eu, até no consultório, algumas pessoas vão no consultório, olha, meu amigo estava com a curiosidade em saber, eu digo, manda seu amigo marcar uma consulta. Aí eu vejo que realmente é a pessoa que tem ali uma timidez, né? Mas normalíssimo, tá? Mas assim, eu acho que já tem essa evolução, né, do adolescente, tem crescido também, né? A gente vem aí vendo o crescimento e eles estão quebrando esses paradigmas em relação ao meu amigo, né? Eu acho que já estão aí trazendo. Por que não perguntar, né? Por que não saber diretamente, né? Não, eu vejo assim. Eu acho que quando envolve a pergunta, eu acho que o público jovem, ele perdeu muito do medo de fazer a pergunta. Mas, por outro lado, eu acho que dentro do programa ainda há o receio, a pergunta em terceira pessoa, o nós, ou ele. Sim. Porque você corre o risco ali de virar um meme. Também, com certeza. Eu vi uma pergunta bem interessante lá no Serginho Grossman, né? Que o rapaz ele fazia uma pergunta para Serginho, no qual ele se declarava para Serginho. Não sei se você viu. E ele dizia assim: já te disseram que você tá muito gato hoje, né? Eu digo, olha que interessante, bem na parte, né? Da parte do programa da Laura Miller mesmo, que teve, eu achei muito engraçado. Alguma coisa também referente à sexualidade que ele fez. Se te chamasse, você topava pra ir lá um dia substituir ela lá, se ela não pudesse? Olha, eu estou aqui, né? Por que não, né? Eu acho que eu posso estar em qualquer lugar, né? Falar para as pessoas é fantástico. E sem medo. Tá certo. Olha,
Imparcialidade, agilidade e credibilidade é com a Burburinho News. Evite fakes. Na dúvida, acesse e siga o Burburinho News. E eu acho que você tinha um consultório em parceria, né? Com uma clínica, alguma coisa assim no começo. Não sei se ainda é assim que funciona. Então, eu montei, né, uma clínica aqui em Salvador, ali perto do Salvador Shopping, no qual tem uma equipe de psicólogos que trabalham lá. E eu atendo como psicóloga e sexóloga aqui em Salvador e atendo em São Paulo também. Hoje, né, fechei uma parceria com um médico fantástico lá nos Jardins. E agora esse recomeço, né? Por exemplo, eu já atendo em Alphaville, lá em São Paulo. Hoje, já entrando ali na parte de São Paulo mesmo, seria nos Jardins. E aqui em Salvador, próximo ao Salvador Shopping. E online, né? Que a gente, né, que atendo aí também a todas as pessoas em todas as partes, né? De todas as regiões, inclusive do mundo, né? E quando eu tava pensando nas perguntas, eu queria chegar nesse ponto, porque foi uma coisa que eu nunca vi. Eu sou muito curioso, ela sabe disso. Eu gosto muito do assunto sexo. Sim. Mas de todos os podcasts, porque se passar na minha barra de rolagem do YouTube uma sexóloga falando, ou um sexólogo, eu paro pra ouvir na hora. Acho ótimo. Mas assim, eu gosto muito de ver ou coisas que eu já vi, não a mesma pessoa falando, mas pessoas diferentes, porque às vezes vai ter uma tese diferente, uma opinião diferente, como ver coisas que eu nunca vi também. Mas tem uma pergunta que eu acho que eu nunca vi sendo feita. O pessoal pergunta muito assim, infidelidade, disfunção, e por aí vai. Mas quando o cidadão ou a cidadã chega lá no seu consultório a primeira vez, chega engessado mesmo, travado, com medo, com vergonha, como é que você faz pra pessoa se soltar, a pessoa contar? Até porque a pessoa tá pagando pela sua hora ali. Claro. E você também quer dar resultado pra aquela pessoa. Perfeito. E aí? Olha, quando essa pessoa ela chega, é até difícil chegar lá, né? Na porta, pessoal, eu não tenho nem nada escrito como sexóloga, é apenas clínica equilíbrio, e as pessoas entram e vão, né, na consulta. Tem pessoas que chegam totalmente engessadas, pessoas que não conseguem me olhar, né? Homens colocam a mão no rosto, sabe? Aquele medo. Só tira o dedinho assim. Você acha que se fosse homem, ele iria falar com mais tranquilidade? Porque o homem tem o hábito de falar isso com outro homem? Não, mas aí eles procuram muitas vezes a mulher. Eu já ouvi isso. Olha, procurei você sendo mulher porque você vai entender a minha situação. Olha que interessante. E às vezes falar para outro homem é mais complicado. Porque nenhum homem quer dizer para outro homem que não está bem sexualmente. Né? Então, já tive essa colocação, né? O paciente me trazer essa explicação, eu achei perfeito. Bom, é impressionante. Quando entram no consultório, sentam naquela cadeira, naquela poltrona, as pessoas elas se abrem de verdade. Nenhum paciente sai daquela sala sem conseguir falar. É impressionante. Eu não sei se é o meu acolhimento, Gabriel, que eu faço com esse paciente, né? Que eu tô ali e eu sou muito descontraída, né? Eu na realidade, eu tenho um vocabulário também muito simples, né? Para essa pessoa. E acolher realmente a dor, né? Porque não é fácil chegar ali, sentar e falar sobre uma disfunção, falar sobre falhou numa relação sexual com uma pessoa que desejava demais, né? Então, é um trabalho que, não sei, talvez seja um dom. A abordagem de vocês, porque Sim. eu já fiz terapia, não sexual, mas terapia já. Sim. É igual a do psicólogo, do terapeuta normal? Tipo, vocês já chegam tipo, perguntando, por que você me procurou? Já vai direto no problema? Ou você tenta, sei lá, beber uma água, perguntar como é que foi o dia da pessoa? Como é que é? Gabi, deixa eu só completar antes. Para ser sexólogo, na minha formação e na minha especialização, era obrigatório ser psicólogo ou médico. Então, assim, administrador pode ser sexólogo?
Fisioterapeuta pode também? Não aceitavam. Ah. Aceitavam só psicólogos e médicos. Por quê? Porque a gente já tem sabemos conduzir, né, esse acolhimento em consultório. Bom, na realidade, essa pergunta que você me fez, eu me passei aqui agora. Quando você disse... Sobre a pergunta inicial, quando a assim, pessoa chega, qual é a qual abordagem? a abordagem? Então, assim, a abordagem que na minha especialização eu tive seria o cognitivo-comportamental, que era mais ideal, tá? Que a gente lida ali com comportamento, né? Toda a abordagem de Becker, né? Que é um psicólogo vindo da psicologia, né? Então, assim, todos os ensinamentos dessa geração, né? Do Becker. Então, assim, é fácil, né? Não é complicado, porque aí a gente faz uma anamnese, né? Toda a pergunta da história do paciente, que envolve o psicológico e depois toda a parte da educação sexual que essa pessoa teve, que inclui os traumas, né? As histórias vivenciadas por essa pessoa. Uma das perguntas que chegaram lá na caixa de diálogo, eu até conheço a pessoa que mandou a pergunta, mas não vou expor aqui. Não, mas não é sobre ele, não. É curiosidade sobre o seu trabalho Claro! mesmo. E essa é bem legal. Claro. Você atende casais. Atendo, sim. Já fechou o clima, tipo assim... Eles estavam... Porque eu já vi isso em filme e em livros. O casal não dialoga dentro de casa. Parece que quando chega na terapia, sim, quer falar tudo que nunca disse pro outro. E aí rolar uma briga assim a ponto de você ter que sair do meio dos dois ali, que senão ia sobrar pra você? Sim. Já teve? Já teve. Já tive 3 situações. Bem... Já deu polícia, alguma coisa lá? Não. Não, eu consigo. Mas eu já pedi stop mesmo, né? Pedi stop, porque assim, já tive uma situação de um casal, onde essa mulher, ela precisou realmente colocar para fora, e ela achou que aquele ambiente ela se sentiu segura, né, para falar. E esse homem ficou mudo, né, calado, e ela ofendendo, com ofensas mesmo, palavras bem ríspidas. Aí eu precisei suspender, pedir para que ela saísse, né, ficasse na recepção. Eu tive uma conversa com ele, depois eu trouxe ela, conversei com ela, né, porque a gente faz, né, todo um manejo, né, de uma terapia para que, na realidade, saiam mais tranquilos. Mas é algo muito normal acontecer isso, né? É um momento que o homem também traz as insatisfações e falam mesmo, olha, tá desse jeito, não tem sexo mesmo, e tá difícil, né? Então, eu já tive muitos casos, que até questão de traição mesmo, né? De falar ali na minha frente, sobre traição, e eu disse, meu Deus do céu, agora eu vou ter problema. Mas aí eu consigo, né, trazer ali um ambiente mais tranquilo para essa situação. Outra pergunta que tinham mandado na caixa de diálogo foi sobre seu público. Sim. A maioria são homens mais velhos, mais novos, como é que é? Olha, hoje se eu fizer um cálculo, são mais homens, né? Os homens procuram muito mais. Porque assim, o homem tem um problema, né? Uma questão de uma disfunção sexual, uma questão sexual, ele quer resposta imediata, ele quer tratamento imediato. Ele não perde tempo. Uhum. A mulher não, a mulher vai... Postergando, né? Passando os dias e dias, aí o homem reclama, e às vezes o homem leva essa mulher para o consultório. Caramba! Ele diz assim, eu vi lá no Instagram essa sexóloga aqui, marque, entre em contato com ela, tanto que elas falam assim, meu marido que pediu. Nossa! E daí, com o trabalho na terapia, aí eu falo assim, olha, era interessante você buscar esse autoconhecimento, não é através do outro, né, que você tem que vir para cá, né, buscar esse tratamento na realidade. Nossa, eu pensava que era o contrário. Sim. Eu pensava que as esposas, sim, ao verem os maridos com problemas, sim, levavam o cara pela mão lá na porta do consultório. Tem isso também? também. Mas não é igual Também, aos não, homens que mandam as não. mulheres irem lá. Isso eu não imaginava, não. Não. Que legal. Isso é uma evolução, né, da espécie. Eu acho, né? Porque muitas vezes o homem ele está insatisfeito, né, naquele ambiente, né? Então ele quer na realidade uma ajuda, né? Ajuda minha esposa aí. Eu já recebi vários, né?
Elas chegam lá, ó, meu marido viu, tal, não sei o que, vou iniciar esse tratamento aí. Legal. E aí funciona, né? Uma outra pergunta que tinha chegado, eu tinha separado essas 3 aqui, é sobre disfunção, você está falando bastante aí. Perguntaram se a sexóloga, ela trabalha apenas com a conversa, a negociação, ou se em algum momento você vai prescrever um remédio, alguma coisa, ou encaminhar para um médico que possa prescrever, sei lá, um Viagra, outra coisa que tenha que ser utilizado. Sim, perfeito. O meu papel, né, é estudar toda a história daquela queixa, verificar se é uma questão psicológica ou orgânica, muitas vezes vem em paralelo as duas, né? Bom, quando vem a questão orgânica e é identificada através dos exames, com certeza precisa ser encaminhado para o urologista ou psiquiatra mesmo. Por exemplo, a ejaculação precoce. Muitas vezes esse paciente ele já traz ali uma ansiedade no qual ele precisa realmente utilização de uma medicação, tá? Mas eu não prescrevo, eu não sou médica, eu sou psicóloga. Se fosse médica também poderia, poderia prescrever, sim. Agora, esse médico é com conhecimento em sexologia. Tá? Então, assim, porque você pode hoje ir em um médico, eu tô sentindo, o médico, toma aqui. Então, assim, tem que ter esse olhar na questão orgânica, né? Para ver se realmente é viável a utilização de uma medicação agora. Né? Mas assim, os fitoterápicos todo mundo quer saber, né? Todo mundo quer saber como é que toma. Eu queria tomar alguma coisa, dá para você me ajudar, né? Aí o pessoal, eu posso tomar o Tribulus terrestre, né? Que é isso? Então, é um fitoterápico natural. É aquele melzinho que todo mundo fala agora? Não? Não, mas pode ser também. Eu só vejo o pessoal falar desse mel aí agora. Pode ser, né? Também. Mas assim, um fitoterápico natural, à base de ervas, né? Uma erva natural, no qual ela tem toda essa função, né, da dilatação, né? No qual proporciona, né, mais, vamos dizer assim, excitação. Uma curiosidade minha agora, já teve alguma vez de você pegar algum paciente com esses problemas aí e você perceber, por exemplo, que a alimentação do cara estava errada, ou ele não estava dormindo direito, ou o horário que era proposto para ele ter a relação sexual com a esposa dele? Tô falando esposa porque se for ficante ou namorada, aí pode ser em qualquer horário, mas imagina que a mulher dele só queria naquele horário, e aquele horário atrapalhava ele, porque ele já estava com sono, estava cansado, ou tinha bebido, etc. Já aconteceu? Perfeito. Então, assim, quando tem esse desencontro de horários, realmente as pessoas deixam de fazer sexo. Esse é um problema para não fazer sexo, né? Então, assim, tem que juntar o útil ao agradável, né? Então, por exemplo, o homem que acorda 4 da manhã e a mulher acorda 8 da manhã já é um problema para o sexo. Porque esse homem que acorda 4, ele dorme mais cedo e a mulher dorme mais tarde. Né? Então, tem esse desencontro. Então, o desencontro de horários também é um problema para não acontecer sexo. Então, tem que ter uma combinação, né? Tem que ter ali, um dia acorda mais cedo, um dia dorme mais tarde, né? Então, essa questão é um ponto que é analisado mesmo. Eu lembro que no duplo sentido, você falava muito do diálogo. Do diálogo, eu aplico muito o diálogo, viu? Suas dicas foram muito úteis para mim. Gabriel, o sexo, ele só funciona, a base assim, no casamento, nas relações de namoro, com uma comunicação perfeita. Não dá para você, eu vou imaginar que ele quer fazer sexo. A gente não vive na imaginação. A gente vive com a certeza, não com achismo, né? Então, assim, vamos conversar. Tá um pouquinho distante, vamos trazer para perto, né? Vamos falar um pouco sobre essa questão da organização. A organização para acontecer o sexo. Tem algum livro que você recomenda para algum casal que está passando por uma dificuldade, tipo Linguagem do Amor, outro livro, sei lá? Se você tiver, você fala que a gente procura para botar na descrição depois do vídeo. Então, Gabi, hoje eu tenho um e-book. Você mesma? Eu mesma fiz, né? Onde fala sobre o orgasmo, né? Então, as pessoas, elas, nos atos, né? No ato sexual, na vida sexual, todo mundo quer saber como é que é o orgasmo.
Eu quero chegar lá, né? É o desejo de todos, né? Uhum. Então ali tem o manual do orgasmo. Fantástico mesmo. Muito bom. Tanto para homens como para mulheres essa leitura. Mas é uma leitura, no caso, que ela vai ter a parte dos homens e das mulheres, ou é um texto que vale para os dois? Vale para os dois. Ah. Até porque o sexo é troca, né? O orgasmo é individual. Cada um vai ali com o seu objetivo, né? Quer ter o prazer, quer ter a excitação, quer ter o orgasmo. Então, é individual. Então, ali na hora do sexo existe uma troca. É como se fossem as mediações. O homem é mediador para acontecer o orgasmo feminino, tanto para a mulher, ela é mediadora para acontecer o orgasmo masculino. Né? Então, é uma leitura que, na realidade, são para os dois. Você falou de um tema que a gente não debateu lá, no Sim. duplo sentido, que é a ejaculação precoce. Sim. Acho que a gente até tocou no assunto, mas por causa de outro gancho, outro gatilho, a gente não falou sobre isso. Recentemente eu descobri, Sim. por causa de um amigo comentando, e porque ele falou que ele foi no urologista e tal, para ver se ele não tinha ejaculação precoce. Sim. E ele falando assim abertamente, né? Com 2 minutos eu já acabei. Aí ele disse que foi no urologista e tal, e o urologista disse a ele que não era ejaculação precoce. Sim. E eu não fazia ideia disso, né? Que ele falou. Que se ele percebe que o orgasmo está vindo naturalmente, Sim. não se configura como ejaculação precoce. Se configuraria... você pode até demorar mais do que isso. Só que você não percebe que você vai ter o orgasmo e do nada você finaliza. Isso Perfeito. é a ejaculação precoce. Eu acho que essa é uma informação que pouquíssimas pessoas têm. E muitos homens sofrem com esse medo da ejaculação precoce. Perfeito. 2 minutos não se enquadra, realmente. Mas a ejaculação precoce, ela vem, né, de uma forma muito espontânea. Agora, sim, num prazo de tempo, né, de latência, assim, muito curto. Então, uma coisa assim de segundos. Já tive paciente de falar que a mulher tirou a roupa e ele teve uma ejaculação. Então, assim, nossa, nem o ato aconteceu. Então, assim, para o homem hoje, né, a pessoa que tem a ejaculação precoce, que a gente chama de ejaculação antecipada, ele não sofre tanto. Uhum. Quem sofre mais são as parceiras. Porque essas mulheres, elas queriam, na realidade, né, acontecer ali um sexo com mais tempo, né? E, no entanto, esse homem, ele tem esse gatilho, né? Quando você falou gatilho, Sim. né? Tão rápido, tão espontâneo, que não proporciona esse prazer para a parceira. E aí, se não for um problema de saúde médica mesmo, foi esse problema que a gente tá falando assim, que é rápido, mas não chega a ser uma ejaculação precoce. Sim. Geralmente é mental, dá pra resolver isso. Você recomenda o quê? Que o cara pense em outra coisa na hora, que ele desvie o foco, que ele olhe pro teto. E aí, faz como? Olha só, na hora, a terapia sexual, ela tem alguns exercícios que essa pessoa pode utilizar. Então, Você por pode exemplo, falar um? Claro, claro. Na hora do ato sexual, na penetração, muitas vezes o homem percebe que vai ejacular. Então, ele pode fazer a retirada do pênis. Tá? Dá uma quebrada. Dá uma quebrada, dá um tempinho, volta lá. Então, assim, tem alguns exercícios de toque também, tá? Em alguns pontos específicos, onde ele pode também diminuir. Isso é bom. Às vezes o homem tem aquela fala, né? Diminua o movimento, né? Para um pouquinho, né? Então, assim, tem também essa comunicação ali na hora do sexo também que pode ajudar um pouco. Pô, eu não vou mentir, não. Eu penso em outras coisas. Às vezes funciona, às vezes não. Tem dia que nem se eu pensar que eu tô narrando um jogo do Bahia do Vitória, não vai funcionar. O momento tá tão bom, né? Pra que parar, né? Exato. Pra que parar? Ou interrompe mesmo, ou vai acontecer no Mas tem assim, é bem... Assim, a gente precisa analisar o que seria uma pessoa dentro de um quadro de ejaculação precoce. Por exemplo, em 6 meses, a gente poder fazer uma terapia e identificar. Porque muitas vezes a pessoa passa 8 dias para ter uma relação sexual, tá tão ansioso para acontecer, né? O ato, que a ejaculação vem de uma forma muito natural, de uma forma muito espontânea. Sim. Tem que ter uma preparação, às vezes, né? Psicológica para aquele momento, né?
Tipo, eu falo assim, tipo, por exemplo, você vai sair com uma pessoa que você nunca saiu. Já é uma novidade. Pro homem, principalmente, eu acho que isso interfere bastante na concentração. E aí, se for alguém que você desejou muito, que você esperava muito conseguir... Imagina a expectativa para acontecer esse ato sexual. Então, assim, é muito, né? Então, ou acontece, vamos dizer assim, uma ejaculação antecipada, algo... né? Ou, às vezes, essa pessoa tá tão ansiosa que nem acontece, né, Gabriel? Sim. Ainda também tem essa questão. Sim. Que pode interferir. Sim. Mudando de assunto. Você trabalha com jovens? Eu atendo a partir dos 11 anos de idade. Né? Aquela fase justamente da educação sexual, né? Puberdade. Crianças, não. Só quando... Não, eu falo mais adolescente. Adolescentes mesmo. Criança, quando tem abuso sexual, que algumas mães, elas vêm na busca, né? Por uma sessão. Mas mais adolescentes nessa fase dos 11 até, vamos dizer assim, até, né? Que barra, né? Mas você falou até, aí você me gerou outra curiosidade. Qual foi a pessoa mais velha que você já atendeu? Você sabia mais ou menos a idade? Já tive 70 anos, um paciente de 70 anos. Né? Acho que ele é como se ele voltasse lá na sexualidade da juventude, né? E ele vinha para terapia até para falar, sentir bem, né, nesse momento. Mas, gente, a vida sexual pode acontecer com 70, com 80, até porque a gente está trabalhando aí com alimentação, que a gente até falou, né, de alimentação ali, não concluímos, para uma longevidade. Então, quem tem uma atividade física frequente, uma alimentação boa, saudável, vai viver aí uma vida sexual saudável, ativa, por muito tempo. E aí eu falei dos jovens, porque eu tenho uns canais no Telegram que eu sigo, e cada dia aparece uma frase nova. É borboleta paraguaia. Você já viu isso, né? Sim. E eu não vou lembrar os outros nomes agora. Me marcou muito esse da borboleta, porque foi o primeiro que surgiu. Já chegou assim de você estar lá, o jovem lá na poltrona, e aí você tá lá na sua posição lá ouvindo e do nada o jovem solta uma frase, alguma coisa que... E você aprender com o jovem naquele dia ali? Claro. Eu tenho um público de 18 e 19 anos. Público bem assíduo na terapia. E eles trazem assim, né? Até histórias, né? De um encontrinho que aconteceu. Porque fulano falou isso, né? Enfim, aí eu digo, me explica melhor. Me conta aí como é que foi, né? Como é que foi isso aí? Aí ele fala, não, Eliana, desse... Aí eu, tá. Então, assim, na realidade, eu estou ali como uma profissional, tá? Com o meu conhecimento, mas eu também estou aprendendo muito com o lado de lá, né, Gabriel? É importante. Mas eu preciso estar sempre antenada também com essa linguagem, né? Que é trazida para mim. Sim, com certeza. Bom, eu tinha comentado com você antes da gente entrar no ar que a gente tem um quiz. O pessoal tá vendo aí na tela agora a pontuação. O Luanderson Lima, árbitro assistente da FIFA, veio aqui e fez 100 pontos. Ele só errou a última pergunta. E o Ginildo Lavinsky teve aqui na semana passada, fez 80 pontos. Vamos ver como é que a Eliana se sai nessa brincadeira. A primeira pergunta vale 10, a segunda 20, a terceira 30, até chegar na quinta que vale 50. Lembrando que a primeira é muito fácil, pra você pelo menos que é da área, mamão com açúcar, mas, sopa no mel. Eu nunca iria no Quero Ser um Milionário. Eu iria errar na primeira. Mas o bom é que se você errar na primeira, você ainda tem 4 pra acertar. E se você acertar 4... e não errar a última, você assume a liderança. Opa! Então, vamos lá. Competitividade. Valendo 10 pontos. Aliás, 10 é a nota que todo mundo dá para essas alocações da Norte Studios. São os estúdios que a gente utiliza aqui na gravação do OVEI. Primeira pergunta. Qual o nome do remédio mais famoso do nosso país, usado como estimulante sexual masculino? Tadalafila.
Tadalafila? Que é o famoso, né, Viagra. Isso. Enfim. Tem outros nomes, inclusive, né? Tem os o genéricos. Cialis, né? Cialis, tem, isso. mas Tadalafila, Sildenafila, todos esses são. Inclusive, eu acho que o pessoal lá da técnica, acho que foi a primeira vez que eles Teve sabiam... Teve um movimento. Foi a primeira vez que eles souberam a primeira pergunta, né? Porque eu acho que dos outros dois eles não sabiam. Eram perguntas mais direcionadas para certas áreas. Como a sua área é uma área que interessa a todo mundo. Sim. Segunda pergunta. Essa vale 20 pontos. Assim como a Norte Studios, vale muito a pena. É o dobro da primeira e ainda é fácil, né? Qual o dispositivo criado para o tratamento de histeria feminina ainda no século XIX? Então, Freud, né? Freud utilizava muito, que é o vibrador. Muito bem. E utilizado muito hoje. Mais até hoje do que pelo Mais Freud. hoje do que antes, né? Sobre os vibradores, quando uma mulher vai lá e tal, você aconselha algum modelo, alguma coisa? Olha, modelo não. Acho que é muito pela cara, né, de quem vai lá e escolhe, né? Mas o vibrador, ele tem uma certa funcionalidade, né, para essa mulher. Muitas vezes está sem parceiro, muitas vezes precisa ali do autoconhecimento. Então, assim, o vibrador, ele hoje é bem utilizado para todas as idades também, né? E os homens presenteiam as mulheres também. Hoje a gente tá quebrando muito. Rola disso? Sim, claro. Mas eu falo, rola quando o cara não é casado ou namorado da mulher, tipo assim, ele... Casado, sim. Ah, casado eu imagino que Casado e assim... Eu mesmo já comprei, né? Que maravilha, tá vendo aí? É. Então, assim, hoje é bem utilizado. Acho que o vibrador, você vê aí na época da pandemia, que as pessoas estavam sem os relacionamentos, os encontros... Foi fantástica essa parte. Você acha da que evoluiu muito demais, na pandemia? Demais, muito mesmo. As pessoas compravam através das redes, né? Hoje o comércio virtual, as compras. Eu conheço uma pessoa que ela comercializa, né? Os produtos. Isso, lembra dela? Lembro. Acho que eu já comprei até produtos na mão dela, não vibrador especificamente, mas já comprei produto na mão dela já. Então, ela hoje domina aqui em Salvador. Isso. Esse comércio. Ela até tá num shopping agora. Depois eu depois vou te falar. Depois... Não vou fazer a propaganda aqui, né? Mas... Claro. É legal isso. Então, você já acertou duas. Sim. A primeira 10 e a segunda 20. Certo. Você já tem 30 pontos. Oh, meu Deus. Falta 70. Ou até mais, né? né? Não mais, né, galera? O Luan Anderson fez 100, mas você tá num bom caminho aí. Vamos nessa? Agora, mais uma coisa. Você tem expositor lá de vibrador? Tenho. No seu consultório? Tenho. Nos dois, né? Tenho. Lá em São Paulo também. Mas, assim, tem todos os modelos de vibrador, né? Então, assim, muitas vezes, na hora do ato sexual, o homem ele não quer ver um vibrador com um formato, né, do pênis, né? Então, hoje tem baleia, golfinho, patinho. Baleia, borboleta. Tem tudo. Então, vários modelos. Legal. Agora, valendo 30 pontos... Ainda não é tão difícil e já te dá um bom retorno, assim como a Norte Studios, o melhor custo-benefício para a produção do seu podcast. Quantos anos, em média, dura a validade de um preservativo lacrado na embalagem? Essa é boa. Eu não sei se você vai saber essa. Ai, meu Deus do céu! Gente, eu falo tanto pra usar preservativo! Você nunca olhou a validade, né? Olha, pessoal, olhem a validade, viu? Se não tá vencido. Pô, mas deixar anos na gaveta também coitado do preservativo. Não, aí pode partir, né? E aí isso é um risco, né? Também, né? De uma gravidez, enfim, né? De doenças sexualmente transmissíveis. Mas eu vou ali pelo látex, né? Onde muitas vezes vou colocar aí uns 6 meses. É a sua resposta? É. Tá bom, tá errado. Essa ela errou. A duração média dos produtos vai de 2 a 3 anos. Eu fiz 6 anos. Tá vendo como eu sou precisa? Como eu cuido do meu paciente? Não confie. Mas 6 meses. Você falou que você aconselha, eu já imaginava. Ia ser até uma pergunta que eu ia emendar lá na frente, mas já que você já tocou nesse assunto, sim. Você aconselha o uso de preservativos. Claro. Já chegaram, na verdade, imagino,
que sim. Sim, Então, já sim. chegaram muitas mulheres falando, eu não consigo usar preservativo feminino, diafragma. Sim, eu já ouvi mais por parte de homens, né? Eles não querer usar o preservativo na hora do ato sexual. Eu perco, vamos dizer assim, a ereção. Mas você procurou entender para ver se não tá ligado ao tamanho, se não aperta muito? Porque hoje a indústria brasileira Tem ela já vários produz preservativos tamanhos, muito maiores. vários tamanhos, né? Mas mesmo assim, é questão de sensibilidade. E hoje também existe preservativo com um látex mais fino, né? Para que não seja tão, né, agressivo. Mas mesmo assim, o homem ele traz ainda uma questão de não querer usar o preservativo. Então, assim, eu falo muito para as meninas, né? Uhum. As mulheres, né? Então, assim, tenham cuidado. Se for, né, para ter uma relação sexual, tem que ser segura para ter tranquilidade depois, né? E prazer durante o ato sexual também. Sim. Com segurança. E se a mulher te fala assim, eu tô achando que o fulano lá tá traindo ela. Sim. Você recomenda a mulher casada usar o preservativo por uma medida de segurança ou você não entra muito nessa seara? Não entraria, né? Não entraria essa questão, porque a própria mulher, ela já vai detectar, se realmente está tendo a traição, a questão das doenças, né? Que podem surgir, né? Se essa mulher ela vê ali que está tendo alguma questão, a comunicação com a ginecologista, ela já vai identificar ali as repetições, né? Mas eu não coloco, ele está atraindo, use para... A solução não seria essa, né, Gabriel? Acho que seria mais a comunicação, né, para ver o que está acontecendo. E essas doenças, especialmente os jovens? Sim. Como é que você lida sobre sexo oral com eles? Porque é mais difícil você se proteger, né? É muito mais difícil. A mulher, ela ainda consegue se proteger ou fazer o sexo oral no cara, imagino eu que mais fácil. Mas Sim. o cara na mulher não tem muito o que fazer. Não tem como fazer. E aí? Então, assim, e faz parte, né? Essa pergunta vale milhões, né? Essa pergunta vale milhões. Mas, assim, o sexo, o que eu digo, né? O sexo, ele tem que ter uma relação de confiança também, né? Uhum. Como é que você se prepara para encontrar essa pessoa, né? Saber conhecer a fundo essa pessoa. Então, assim, o sexo ele não pode ser à toa, né? De uma forma... encontrei ali, vamos fazer sexo. Mas mesmo que você namore com uma pessoa, desculpe te interromper. Claro. Mas, por exemplo, eu namorei com uma pessoa, especificamente, 2 anos e meio. Tô falando aqui, foi o maior relacionamento antes desse que eu tô agora. Sim. E nem eu, nem ela nunca fizemos exame de HIV ou de outras doenças sexualmente transmissíveis enquanto a gente tava namorando. Eu vim fazer exames anos depois. Eu digo assim, muito, como é que é o repertório desse homem, né? Então, assim, como é que era esse homem antes, né? Então, vamos lá, né? As histórias, né? Seu passado lhe condena? O seu passado lhe condena, as histórias se repetem, né? Então, assim, tem muito a ver com a sua saúde também. As doenças, elas são sinalizadoras. Sim. Muitas vezes você já sabe como é que você está saudável, né? Estou saudável, estou me sentindo bem. Então, tem tudo. A juventude, ela é muito dessa forma, mas hoje eu aconselho quem vem no consultório, nas primeiras, né, os primeiros contatos, a busca por um profissional médico para a utilização, né, de um preservativo, a utilização de uma medicação que possa prevenir uma gravidez, né? Os exames laboratoriais, né, também, para estarem prontos para uma relação sexual. Então, eu estou falando aqui que é como se fosse uma cartilha para começar. Sim. E as pessoas poderiam realmente estarem atentas para esses sinalizadores. Não, sobre os exames, o governo, falo porque eu já fiz, Sim. 2 vezes, o governo disponibiliza os prático. Exames rápidos. Isso. Agora, claro, né, você tem que ter um tempo sem praticar, sem estar desprotegido para que o exame tenha eficácia, mas... Você entra no Ministério da Saúde ou procura a sua Secretaria de Saúde aí da sua cidade, do seu estado, você vai conseguir. Perfeito. Aqui no Brasil, pelo menos, quem estiver assistindo a gente tem todo esse suporte de graça. Tem, sim. Bom, você acertou 2, 30, errou essa. Se você acertar as próximas 2, você faz mais 90 pontos e você vai para 120. Tá, vamos lá. Você ainda ainda onde há chance, há esperança.
Valendo 40 pontos, essa é difícil, mas calma que a Norte Studios deixa a sua vida muito mais fácil para você fazer seu podcast e outros conteúdos digitais. Assim você apenas chega e faz o seu produto sem dor de cabeça. Vamos lá. Dentre os tipos de fetiche, existe a acrotomofilia. O que ela significa? Você lembra? Acromotofilia. Gabriel. Acromotofilia. Nossa, tem tanta parafilia. Acrotomofilia, isso. Nossa! Essa. Eu achei que a galera Você pegou foi bem pesado, fundo, né? velho. Pegou pesado Eu faço junto comigo. com Tamires, minha companheira. Vamos lá. Seria... Pô, tem tantas parafilias. Tem mesmo, eu trouxe um monte aqui. Nossa, eu tenho um paciente, tá? Com Que isso? parafilia. Não, com acromotofilia. Ah, Deixa eu ver. Caramba. Vou passar, viu? tá bom. Mas eu queria a resposta aí, que são muitas. É, Eu tenho uma relação de uma lista de 3 folhas. eu trouxe só as mais engraçadas aqui, eu vou ler aqui Será pra você. que seria do... Chuta aí, pelo a pessoa menos. fazer sexo com pessoas que já... Seria cemitério, que estão ali já... Tem essa parafilia que é bem forte. O que? Com uma pessoa morta? Isso. Não, tá errado. É fetiche por pessoas com parte do corpo amputado. Ah, isso aí eu nunca tive. Não? Nunca tive. Teve. Assim. Vamos ver se você teve algum desses aqui. Anadentisfilia. Aí seria... Não, Gabriel vai virar meme. Você quer que eu fale o que é? Quero. Trata-se do fetiche por pessoas sem dentes. Ah, eu associei, mas eu poderia até errar e... Minha filha é dentista, o nome é sugestivo. Minha filha é dentista. Como é o nome dela? Natália Abreu. Mas assim, eu digo, vou falar que dente, e aí a Natália vai dizer, mãe, o que é isso? E das boas, viu? Porque ela posta lá, o pessoal chega com dente amarelo lá e sai com dente branquinho, lindo. Né? Tem o infantilismo. Ah, esse aí já... Você Tem lembra até a desse? questão da voz, né? As pessoas, elas sentem uma atração por voz, por pessoas que elas são bem infantilizadas. Vamos explicar, não é necessariamente por crianças. criança. Não seria pedofilia, Isso, não. É uma pessoa adulta, mas que tem atos infantis. Aquela pessoa que tem realmente um comportamento, o gesto. Talvez se vista até, né, de criança. Vista também como criança, né? As sainhas... Você recomenda a qualquer pessoa que tem esse fetiche procurar pra depois não misturar com criança, essa coisa e tal? Claro. A pedofilia, ela, na realidade, algumas pessoas já me procuraram, porque realmente, na hora do ato sexual, é como se ela focasse nesta situação. Entendi. Tem a coimetrofilia. Posso falar o que é? Claro. Essa é a atração que pessoas sentem por transar dentro de um cemitério. Dentro do cemitério. E aí, mais específico, seria com cadáveres, né? Nesse caso aqui, ele diz que não envolve a prática com os mortos. Não. Então tem uma outra nomenclatura. Que bom, né? Gerontofilia. Esse era o mais fácil. Seria... Trata-se de atração sexual por pessoas bem mais velhas. Idosas. Isso. Autocalcifilia. Nesse tipo, as pessoas têm prazer por ver o parceiro utilizando salto alto. Isso aí é bem comum. É bem comum, né? É bem comum. É um fetiche... Já chegou alguém no seu consultório e dizer assim, rapaz, se minha mulher tirar o salto, eu broxo. Já teve. Ou a mulher queria que o marido usasse salto alto, sei lá, alguma coisa do tipo? Não, já trouxe assim como fantasia, tá? O homem, ele traz essa fantasia em relação a que a mulher ponha o salto com lingerie, né? Mas também tem várias parafilias, como a mulher que quer que o homem use lingerie, né? Você já teve, tipo, o casal tá com você e a mulher dizer que queria que o homem se vestisse de mulher e o cara dizendo que não faria porque ele não é gay? Não, casal não, específico não, mas a pessoa vir trazer que o homem dizer que gosta de usar lingerie. Ah, tá.
tá? Já me trouxe essa questão. E isso não está ligado necessariamente à homossexualidade, né? À bissexualidade. Não, seria justamente uma parafilia. É uma fantasia que ele traz para o ato sexual. A parafilia ela só se enquadra se existe ali o ato sexual acontecer, a excitação e o prazer, né, sexual só nesta situação. Então, se a pessoa, eu tenho uma relação sexual em alguns momentos sem lingerie, tudo bem. Mas aconteceu o ato sexual sempre com lingerie, em todas as vezes, já se enquadra na parafilia. Entendi. Aí tem aqui a acrotomofilia, que foi a que eu trouxe Sim. agora, da pessoa amputada. E tem a amaurofilia, que trata-se da excitação sexual por não conseguir ver o outro. Dessa forma, o sexo geralmente é realizado com máscaras. Sim. Tem muito disso na internet. Tem demais. Por pés, os pés. É uma parafilia também. A pessoa, Sim, ela a pedolatria, tem, né? Alguma coisa assim, né? Alguma coisa assim. Tem uma lista gigantesca, né? Pessoas que têm a excitação com o vento. Nossa. Com o vento. O vento. Esse cara é um maníaco, né? Esse cara é um maníaco, né? Ventilador. Bom, você errou. Errei bastante, né? Você tem 30 pontos ainda. Oh, meu Deus. Se você fizer 50, você empata com o Genildo Lavinsky, fica com 80. Eu disse pra você que eu nunca iria, não quero ser um milionário, né? Mas... E se você errar, você vai ficar lá em última por enquanto, mas ainda tá no começo, só 3 episódios. Eu prometo que eu vou botar pergunta difícil também pra outras pessoas também. E essa sexóloga só quer falar sobre sexo, não tá estudando ainda. Mas convenhamos que não são perguntas tão fáceis. Mas vamos lá. A última pergunta vale 50 pontos. Pergunta importantíssima, igual ao seu podcast, programa de TV, esporte, ou qualquer outro conteúdo digital. E se é tão importante, você não vai deixar que qualquer um faça. Faça aqui com a Norte Studios. Não, ela não vai acertar isso aqui, não. Não, claro. Não vai, não. Eu não sou boa nisso, não, Gabriel. Você é boa de data? Péssima. Eu só sei o dia do sexo e o dia do meu aniversário. Que dia é seu aniversário? Não é hoje, não, né? 6 de setembro é o dia do sexo, certo? Meu aniversário é o inverso. É 9 do 6. de junho. É o inverso. Certo. Por isso que você virou sexóloga, 69. 69 em todos os sentidos. Todos. Quem foi o primeiro sexólogo no Brasil? Meu sabe? Deus. Seria Albert Ellis. Eu segui no Brasil, né? No Brasil, vamos lá. Sexólogo. Isso. Eu vou até dar uma dica, porque a pergunta está muito, muito ampla. Ele só foi reconhecido como primeiro sexólogo depois que ele morreu. Depois eu conto a história. Tá. Só para você ter uma ideia, para depois você não falar uma pessoa e dizer, mas eu sabia dessa pessoa e tal. Não. Tá. Então, eu segui os meus estudos através de Albert Ellis, que não é brasileiro, era o primeiro sexólogo. Brasileiro, te juro, não sei. É uma pergunta realmente difícil. O José de Albuquerque, que nasceu em 1904 lá no Rio, e ele tem algumas obras escritas por ele de estudos sobre outros sexólogos de fora do país, lá a partir de 1930. E ele fez vários e vários estudos. Alguns estudiosos da Universidade Federal do Rio de Janeiro comungaram, tiveram acesso a esses materiais, mas que nunca foram publicados como artigos. Nunca, até a morte dele. Até a morte dele. Quando ele morreu, o filho dele, que também é da área, não da sexologia, mas da psicologia, ele foi correr atrás dos direitos do pai dele como primeiro sexólogo. Perfeito. E aí o Ministério da Educação, junto com quem é de direito, reconheceu que o José de Albuquerque foi o primeiro sexólogo no país. Sim. Ele não aplicou diretamente nas pessoas, mas ele fez estudos internos, ele levou isso para as faculdades, para a Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Rio. Perfeito. Então, ele se enquadra como o primeiro psicólogo reconhecido. Pela República do Brasil, inclusive. Então, sim. Bacana, então bacana ficou com 30 pontos. Ficou com bacana 30 essa pontos. informação. Mas as perguntas foram bem
Esse aí foi. Não foi nem um Enem, né? Esse é foi PUC. Quero Ser um Milionário. É PUC. Não, porque é fácil. É fácil. Porque é fácil. Com a Norte Studios, você conta com profissionais preparados e equipamentos de O ponta. podcast é o marketing digital. A Norte Studios é a melhor opção. Geralmente eu faço entre 60 e 90 minutos. Qual a dica que você dá para o casal nesse momento que está passando por um problema? Não necessariamente só sexual. Perfeito. Geralmente, quando tem um problema psicológico, vai para o sexual. E quando tem um problema sexual, claro que vai para o psicológico. Perfeito. Qual a dica que você dá? Tipo, uma pessoa detectou o problema, a outra não reconhece. Como é que faz para levar para terapia? Como é que faz para tentar dialogar, nem que seja dentro de casa? O que você recomenda para essas pessoas? Olha, quando aparece um problema, justamente está interferindo na relação com o outro, né? Então, assim, é como se eu tenho um problema, eu vou mostrar que eu estou com esse problema, o outro vai se sentir incomodado, né? Então, primeiro ponto, comunicação. Eu tenho que falar para o outro, olha, você está causando problema nessa relação. Uhum. Então, a gente precisa a busca de uma ajuda. E essa ajuda, o ideal é um profissional. Esse profissional que possa entender, que possa acolher, que possa trazer ali uma comunicação dentro do consultório, onde essa pessoa busque ali o autoconhecimento, entender realmente que precisa de ajuda, que precisa modificar o comportamento. E para a modificação desse comportamento, lógico que vai ter ali umas respostas positivas para a relação, né? E essa relação vai estar ali vivenciando com... E o bacana que você trouxe aí também, Gabriel, sabe o que é? É que quando o outro identifica, quer dizer que o outro também está cuidando. Uhum. Isso é importantíssimo. Então, muitas vezes as pessoas elas não querem... ele está sinalizando, ele está me culpando que eu tenho um problema. Mas muitas vezes não, ele está sinalizando para a busca de um tratamento, para que tenha uma solução e para que essa relação viva muitos e muitos anos juntos. Agora, para encerrar, Sim. todo podcast tem que ter um corte. Aqui a gente vai ter vários. Claro. Vários. Claro. Mas me dá esse presente hoje. Sim. Conta uma história Sim. pra gente estourar aí agora, vai. Uma história... Um cliente seu, sem citar idade, nome. Se precisar falar a idade, fala, mas que não identifique a pessoa, mas algo assim surreal que aconteceu no seu consultório aí. Nossa, referente a... Você tá falando... Vamos lá. Pode ser traição, pode ser infidelidade. Eu vou trazer uma história bem interessante, vocês vão rir, bem interessante mesmo. Esse rapaz era um casal, certo? Primeiro foi o paciente, ele me procurou e ele disse que a mulher tinha muitos ciúmes dele. Perfeito. E eu atendi ele durante o período. Depois, a esposa me procurou, tá? Para o atendimento, a terapia. E ela dizia que o marido tinha muito ciúme, né? Dela. Aí eu disse, meu Deus, como é que eu faço, né? Como é que eu entendo essa situação? E ela me trouxe um exemplo fantástico dessa história, porque ela disse que ela se arrumou para ir para o shopping um sábado de tarde, e não era de costume, e ela foi dirigindo o carro, de repente ela freou o carro e ela viu algo no fundo do carro, né? Um movimento no fundo do carro. Ela disse, meu Deus, o que eu deixei nesse fundo do carro? Uma mala? Algo? Vou parar num posto de gasolina. Aí ela parou no posto de gasolina para ver o que estava acontecendo no fundo do carro dela. Quando ela abriu a mala, quem estava lá? O maridão. O marido. Essa história pra mim, assim, aí eu disse, bom, e aí vamos trabalhar esse ciúme aí, que quem tem o ciúme de verdade é quem? Ainda bem que ela não abriu o porta-mala no motel, né? Já pensou, gente? Abrindo o motel, né, não? Aí ia dar o melhor corte de todos. Perfeito. Já pensou o pessoal lá de São Paulo? Até o pessoal daqui mesmo, sensacionalista. Sim. Olha, você tá vendo aí agora imagens... Essa mulher foi com um amante pro motel, o marido tava no porta-mala, ninguém sabia. O cara saiu com a faca. O casal saiu correndo pelado pelo motel.
Então, Ia mas dar uma a boa história, notícia. mas a história foi até feliz. Foi Graças a até o Deus. posto de gasolina. Vocês terminaram? Terminaram. Ah, Terminaram, porque assim, o ciúme era doentio, né? eu terminaria também, eu acho. O ciúme não foi. O ciúme não estava sendo. Não estava trazendo bons fluidos para essa relação. Tá bom. Olha lá pra câmera, manda um beijo pra quem você quiser mandar, pra Nath, pro marido, pra família, fica à vontade aí. Eu vou mandar um beijo, né? Um beijo, um abraço para todos os meus pacientes, né? Que eles também vão estar aí atentos a esse podcast que é muito especial aqui com o Gabriel. A toda a minha família, a Roberta, que está sempre me acompanhando também, né? Mas assim, e um beijo também para você, Gabriel. Muito obrigada, viu, por esse momento aqui único, que é um momento único, especial. Tá aqui com você. O quanto que eu dou risada, saio daqui com isso aqui doendo, né? De quanto a gente se diverte. Com certeza. Tá? Muito obrigada por esse espaço. Obrigado você também por ter vindo, por ter aceitado. Então vocês já sabem, né? Tá lá nos melhores tocadores de podcast, tá no YouTube do Ovey e também da Burburinho News. Deixa o like, por favor, fortalece o nosso trabalho. E semana que vem tem mais um Ovey aqui pra vocês. Ovey!